Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. E aqui você já sabe que aqui você é muito bem-vinda e muito bem-vindo. Vocês todos são muitos bem-vindos aqui. Ontem eu já falei que você também pode assistir esses vídeos lá no YouTube. E você também pode se inscrever lá, porque toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado e você pode assisti-lo em qualquer lugar que você estiver. E eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida você aprender cada dia mais sobre a Palavra de Deus. Nós não postamos aqui vídeo todos os dias, né? Eu posto o vídeo todos os finais de semana, onde eu faço os estudos, né, durante a semana, e nos fins de semana eu escolho um tema e aí eu trago aqui para compartilhar com você que tem sede de conhecer a Palavra de Deus, tá bom? Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, curve sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, agradecemos, Senhor, por toda a tua bondade e a tua misericórdia para com cada um de nós. Que nesse dia nós pedimos que o Senhor habite na nossa casa, que o Senhor abençoe cada família, meu Pai, a cada pessoa que vai fazer esse estudo. O Senhor pode nos dar o discernimento e o entendimento, sabedoria, meu Pai, para que possamos entender cada dia mais as Tuas palavras, que nós tanto, Senhor, almejamos conhecê-las, Senhor. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem nós falamos aqui sobre adoração, como devemos adorar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre falsos profetas. Você já tem visto por aí? Quem que é os falsos profetas? Falso profeta é aqueles que anda dando profecias a torto e direito. São os que gostam de dar profetadas, né? Hoje não é de se admirar você ver aí no nosso cenário, dentro de muitas igrejas, as pessoas dizendo assim: eu sou profeta, Deus mandou dizer isso, vai acontecer isso, o mundo vai acabar no ano 2028, e assim vai, né? Aí onde também nós falamos um pouquinho aqui do menino Miguel, né? O profeta Mirim, né? Que está sendo aí, virou, né? Chacota nas redes sociais, porque é um profeta, não se baseia em nada de profeta, não tem nada a ver com profeta, a Bíblia não ensina nada sobre isso aí. E eu vou falar aqui hoje sobre um personagem muito conhecido na Bíblia. Talvez você nunca ouviu falar dele, talvez você nunca tenha lido, mas hoje você vai aprender sobre esse falso profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Eu estou falando do profeta Balaão. Esse homem foi comprado, ele foi contrataram seus serviços e pagaram muito bem por ele para amaldiçoar o povo de Deus, só que Deus não permitiu que ele o fizesse. Eu vou ler aqui Números capítulo 22, eu vou ler aqui pelo menos, olha, 20 versículos, porque aqui você aprende a estudar a Bíblia, né? Não precisa ter pressa. Se você não conseguir assistir esse vídeo de uma vez só, dá uma pausa, assista ele aos poucos para que você possa compreender, tá bom? Eu vou ler então aqui de começo 20 versículo. Capítulo 22, versículo 1 diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, nas alturas de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas, na verdade: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou-lhe mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e chamando-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito e cobre toda a face da terra e está morando de frente a mim.
Vem, pois, agora, rogo-te que amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se podereis ferir e lançar fora da terra, porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque era rei de Moabe, e ele viu de frente a sua tribo, ou seu povo, um povo numeroso, o povo de Israel, o povo que Deus havia tirado do Egito. Tá? E aí Balaque ficou muito amedrontado, porque o povo de Israel a qualquer momento poderia invadir o seu exército e matá-lo todos eles. Por isso que ele estava tão temeroso. Mas ele conhecia a fama de um homem chamado Balaão, um adivinho, um homem que consultava a necromancia, um homem que consultava os deuses. Era um falso profeta. Era uma espécie de profeta, mas um falso, né? Que era pagão, consultava a Deus. E Balaque acreditava piamente de que Balaão era um vidente. E se ele abençoasse uma pessoa, a pessoa seria abençoada. E se ele amaldiçoasse, o povo seria amaldiçoado. Então Balaque não queria armar uma guerra com Israel. Não queria entrar em confronto direto com Israel. Ele viu um atalho mais fácil. Ele quis então consultar um falso profeta, pagar pelo seu serviço, para amaldiçoar o povo, para que o povo se acabasse sozinho. Ou seja, seria um povo amaldiçoado. A Bíblia não relata que Balaão, de que tipo Balaão ia amaldiçoar esse povo, mas foi contratado para esse fim. E o versículo 7, então, continua dizendo assim: então foram os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Medianitas, levando consigo o preço do encantamento, muito dinheiro, né, para os serviços de Balaão. Chegaram a Balaão e referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite, e vos darei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo saiu do Egito, cobre da face da terra, vem agora e amaldiçoa-me. Amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irá com ele, nem amaldiçoará esse povo, porque é povo abençoado. Guarde aí esse versículo 11 e guarde também na sua mente essas palavras. Então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. Guarda estas palavrinhas que eu acabei de dizer, que nós vamos precisar dela para esse estudo. Tá? Diz aqui então no versículo 12. No versículo, eu li o 12, né? Versículo 12. Agora o 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. O Senhor não deixou ele ir, disse que não, ele não iria. Não vou convosco, né? Tendo se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram: Balaão recusou a vir. De novo enviou Balaque príncipe em maior número e mais honrados do que os primeiros, aos quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não demores para vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te que amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa grande ou pequena. Agora, pois, rogo-me que também fique aqui esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia fará somente o que eu te disser. Li aqui 20 versículos. Números capítulo 22, do 1 até o 20. Vamos recapitular aqui o que foi dito. Vêm os homens, os primeiros, chamou Balaão. O Senhor apareceu a Balaão. Veja, Balaão consultava deuses pagãos.
Ele era um pagão, um apostatado, tá? Só que Deus resolveu usar Balaão, por quê? Porque aqui se tratava de um projeto de Deus. O povo que ele tirou do Egito estava ali. E agora, sobre o pedido de um homem contratar um adivinho, um profeta para amaldiçoar o povo, Deus não permitiria. Por isso que Deus falou a Balaão. E Balaão era acostumado a falar com Deus pagão, na perspectiva dele, de achar que ele poderia prever o futuro e prever o que ia acontecer. Isso é o que ele acreditava ser. E também Balaque acreditava em Balaão. Então, mas Deus apareceu a Balaão. Disse, olha, você não vai, e não vai amaldiçoar o povo, porque é um povo abençoado. Dessa vez foi o Onipotente que apareceu. O Todo-Poderoso falando, você não vai. Ele era tão acostumado a fazer predição. Balaão era tão acostumado a fazer predição e ver se existia Deus estranho, que na época que nunca existiu e nunca vai existir. Existe o diabo e os seus anjos caídos por aí, na consultoria do espiritismo, tá? Mas aqui, Deus então aparece a Balaão e diz, você não vai, porque esse povo é abençoado, você não pode fazer nada. Eu sou o Todo-Poderoso, eu abençoei, quem é você para amaldiçoar? Mas deu uma advertência, porque Deus não queria que ele fizesse tal coisa. Então Balaão recusou aí, Deus disse, você não vai. E aí então, ele dispensou aqueles homens, e Balaque depois mandou o homem mais honrado para ir voltar lá, para insistir com Balaão. E aí Balaão disse, fica aqui essa noite que eu vou consultar o Senhor. Ele não tinha mais nada para consultar o Senhor. O Senhor já tinha dito para ele, não, você não vai. Isso já bastasse para Balaão. Mas ele ficou interessado no quê? No preço do encantamento. Agora, Balaque mandou homens mais honrados, né? homens mais poderosos da sua corte, né? E com certeza com o dobro de dinheiro. E aí, então ele disse que se ele fosse, todavia, ele só ia dizer o que o Senhor mandaria. E aí, se você ler aqui, e aí eu vou ler aqui o versículo 21, aqui quando a jumenta fala com Balaão, depois você pode ler todos esses versículos, mas aqui ó, no versículo 21, diz assim, então Balaão levantou-se pela manhã e abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Se você ler o versículo 20 e prestar atenção, no 19 na verdade, diz assim, ó, agora pois rogo-vos que também fique aqui, né, que ele vai consultar o Senhor. Então no versículo 20 diz assim, ó, veio pois o Senhor falou a Balaão à noite. Ele disse, se aqueles homens vierem chamar-te, levante e vai com eles. Mas aqueles homens não chamaram Balaão outra vez. Eles vieram e no outro dia, Balaão disse que ele podia ficar, que naquele outro dia os homens partiu. Mas Balaão abardou a sua jumenta e foi com eles. Por quê? Porque Balaão estava interessado no prêmio, na recompensa. Então Balaão foi. E aqui diz assim, ó, então Balaão levantou pela manhã, abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele foi. Viu? Acendeu a ira de Deus porque ele foi. Veja, aqui diz, se esses homens vierem te chamar, você vai com eles. E agora diz assim, ó, a ira de Deus se acendeu porque Balaão foi. Você pode dizer assim, nossa, mas que contradição, Deus falou que ele podia ir, e agora aqui diz assim que a ira do Senhor acendeu porque ele foi. É assim que funciona. Quando uma criancinha está gripada, ela quer chupar um sorvete, a mãe diz o que para ela? Meu filho, você não pode chupar sorvete. Você está doente, não pode, vai fazer mal para você. Ela insiste. Daí até que a mãe fala assim, então tá, vai lá e chupa o sorvete. Mas esse vai e chupa esse sorvete tem conotação negativa. De dizendo assim, ó, vai e chupa para você ver o que vai acontecer. Você entendeu aqui? Deus disse, Malaquias 3:6 diz assim, porque eu sou Deus e não mudo.
Deus diz a Balaão: você não vai, porque esse povo é abençoado, você não vai. Mas ele insistiu por causa do prêmio. Então Deus disse: tá, beleza, se eles virem te chamar, então você vai. E aí então ele foi por causa do prêmio. E aí aqui então apareceu um anjo, né, do Senhor como adversário para Balaão. Até que Balaão depois, no contexto aqui, espanca a jumenta 3 vezes, né, até que Deus abre a boca da jumenta para falar com Balaão, dizer para ele por que ele estava espancando ela já 3 vezes, que ele sempre cavalgou nela e ela nunca fez nada de errado para ele, porque ele estava espancando. E ele então diz para ela que ela está zombando dele, que se ele tivesse uma espada na mão ele ia matá-la. Depois você pode ler, versículo 28. E aí então Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo com uma espada desembainhada nas suas mãos. O anjo até ameaçou de matá-lo, né? Falou assim: ó, eu até, né, te mataria e deixava com vida a jumenta, né? E aí então depois daí Balaão pede perdão, né? E aí no versículo 34 diz assim: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não soube que estava neste caminho para me opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Agora, se parece mal aos seus olhos, eu voltarei. Mas Deus já havia dito para ele não ir. Agora ele quer voltar. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falará. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. E aí então, quando ele chegou lá com Balaque, aqui nós estamos falando do falso profeta, né? Esse falso. E aí então, ele pede para Balaque fazer algumas coisas, pede alguns animais para fazer um holocausto e tal. Ao invés dele amaldiçoar o povo, Deus coloca um espírito em Balaão, como diz aqui no capítulo 24, e Balaão abençoa o povo. E aí ele abençoa o povo no capítulo 23, e aí na segunda vez, no versículo 13, ele abençoa de novo, pela segunda vez, e aí no capítulo 24 ele abençoa o povo mais uma vez. 3 vezes ele foi pago para amaldiçoar o povo, e aí Deus não o permitiu. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoou o povo, aquele que Deus já havia abençoado. Quem somos nós para ter as prerrogativas de Deus? Aquele que Deus abençoou está abençoado. E aí aqui aqui tem um versículo no 24:11, depois que Balaão abençoou o povo 3 vezes, Balaque se irou com eles assim: eu te paguei, eu ia te dar honrarias para que você amaldiçoasse o povo, mas visto que você não consegue, você abençoou o povo. E aqui no capítulo 24, versículo 11 diz assim: agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honra, mas eis que o Senhor te privou delas. Aqui Balaque, irado com Balaão, disse assim: ó, eu prometi que eu ia encher você de presentes, de honra, né, e te dar tudo que você queria, mas Deus privou você de ganhar todo esse prêmio. Lembra, isso faz lembrar Daniel capítulo 5, onde o rei Belsazar diz assim, que aquele que desvendar os escritos na parede, eu encheria ele de honra e colocaria um colar no seu pescoço, um anel no seu dedo. E Daniel diz para ele: olha, os teus presentes ficam para você. Né? E aqui então, Balaão, claro, não disse essas palavras, que ele estava interessado era ganhar a recompensa que Balaque havia lhe prometido, mas Deus, né, não deixou. E aí Balaque diz para Balaão que Deus privou ele de receber essas coisas. E aí aqui, ó, tem um versículo muito interessante aqui, que é o versículo 13, no capítulo 25, diz assim, ó, Balaão dizendo: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de ouro, cheia de prata e de ouro, não poderia eu transpassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo, bem ou mal, que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará
este povo ao teu nos últimos dias. E aí aqui Balaão dá um recado a Balaque do que vai acontecer com Balaque, com o povo dele nos últimos dias. E aí tem uma profecia aqui, depois você pode ler aí, tá? Só que, como se não bastasse, antes de Balaão ir embora, ele deu um conselho para Balaque. Ele não pôde amaldiçoar o povo, porque era um povo abençoado, mas ele deu um conselho para Balaque. Ele diz assim no versículo 25: habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate o homem da sua tribo que se ajuntaram a Baal-peor. Esse foi o conselho que Balaão deu a Balaque. Faz o povo prostituir e adorar outros deuses, porque isso se acenderia a ira do Senhor. Então o próprio Deus que abençoou poderia negar agora o Israel. Veja bem, o povo sempre teve a advertência de Deus para não cair nessa cilada. Só que o povo gosta dos falsos profetas, né? Hoje o que mais nós vemos dentro das igrejas é os falsos profetas, e o povo gosta. Hoje eu vou lá ver, eu vou lá ver hoje o que o profeta tem para me dizer. Eu vou na igreja hoje, porque hoje tem revelação, e o profeta vai dizer para mim o que tem que acontecer. O povo gosta. Falta de advertência? Não é. Nós sempre estamos estudando a Bíblia, falando para a pessoa, mas as pessoas não gostam de ouvir. Gostam das coisas que falam bem aos ouvidos dela. Depois você lê 2 Timóteo capítulo 4, né? Lê lá o que está escrito. Nos últimos dias o que viria. Capítulo 3, né? As pessoas gostam, vão ter bicho nas orelhas, gostam de ouvir coisinhas boas, né? Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23 já tinha uma advertência para o povo. Olha o que diz aqui o versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e com água no caminho quando saíste do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar. Porém o Senhor não deu, teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção as maldições. Porquanto o Senhor teu Deus te amava, não lhe procurará nem paz nem bem em todos os seus dias para sempre. O povo já tinha uma advertência de não se misturar com este povo, né? E o povo aqui, e o povo gostava. Então lá em Êxodo 32 fizeram um bezerro de ouro para adoração, né? Nós não estamos falando aqui hoje sobre adoração, mas só para você ver, o povo sempre na apostasia, sempre fazendo com que acende a ira de Deus. E aí então o povo aqui começou a prostituir com os moabitas e os amonitas. E aí então a ira de Deus se acendeu. Só que Deus disse assim: Moisés, enforca o chefe de cada família, né? E aí Finéias, depois você pode ler aí o capítulo 25. Aí Finéias matou para passar a ira. E depois você pode ler aqui, vai acontecer no versículo 31, no capítulo 31, a morte de Balaão, né? Aqui no versículo 7, pelejaram contra os medianitas com o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens feitos. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas, Even, Requem, Zurhur e
Reba, 5 reis dos Medianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Mataram Balaão, a espada, o falso profeta. Então, hoje, o que mais nós vemos é isso, não é? Portanto, que quando nós vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, olha o que diz aqui, ó, o anjo falando sobre a igreja, dando aqui um recado à igreja de Pérgamo. Ele diz assim, ó: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os que ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja que advertência. Veja, estava lá muitos anos, e João, ao escrever aqui, o Espírito Santo repousa, dá a visão a ele. O Espírito Santo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz: eu tenho nessa igreja as pessoas que ainda sustentam a doutrina de Balaão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. As pessoas gostam muito dos profetas hoje. É profeta tal isso, profeta aquilo, mas a palavra de Deus não é aberta. Hoje muitas pessoas são levadas a acreditar nesses falsos ensinos, nesses falsos profetas. A Bíblia é clara em relatar aqui as coisas acontecidas antigamente, para que eu e você ficamos apercebidos os dias de hoje. Esses falsos ensinos, esses falsos profetas, veja, as coisas sacrificadas, isso era a coisa que mais Deus odiava, acendia a ira de Deus, a prostituição. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, mas ele deu a dica a Balaque do que eles poderiam fazer, levar o povo à prostituição. E hoje a coisa que acontece é a prostituição. E quando eu estou falando aqui, lá aconteceu prostituição carnal. E o que eu estou falando aqui hoje, em Apocalipse, é o que mais acontece. A prostituição, sabe o que é? Espiritual. A prostituição espiritual é aquela que você apostar de Deus, você passa a acreditar em outra coisa. Apocalipse capítulo 17, lá vai falar de uma meretriz. Elas se prostituíram. Se prostituiu com o quê? Com a palavra de Deus. Quando nós apostatamos, ou nós colocamos na palavra de Deus aquilo que não está dizendo, nós estamos prostituindo a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos colocando na palavra de Deus aquilo que não tem, que a palavra de Deus é pura. Provérbio 35, porque a palavra de Deus é pura. Então, esses profetas de hoje está sendo uma piada, né? E tem muita gente que gosta, né? Tem muita gente que gosta de profetar. Eu vou terminar aqui esse estudo lendo aqui os conselhos de Jesus, né? Você não precisa acreditar em tudo que eu estou falando aqui, mas você pode ler na sua Bíblia, e se você quiser, você pode acreditar nas palavras de Cristo, né? Sobre os falsos profetas, que ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura a uva do espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos eu os conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não nos profetizamos em seu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Você viu aqui as palavras de Cristo? Cuidado com os falsos profetas, cuidado com essas pessoas que estão dizendo que são profetas,
que gosta de dar profetada aí, então tome muito cuidado. E aqui, então, Mateus 24 diz assim também: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. A partir desse estudo, você tem que entender que hoje tem pessoas que se julgam ser profetas. As pessoas têm contratado eles para vir nas igrejas, para dar uma palestra. Aí ele chega lá e começa a falar coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Hoje tem coach. Você vai para as redes sociais, hoje você encontra fulano dizendo que é profeta. E as pessoas gostam. As pessoas hoje estão mais interessadas em ir a eventos onde há pessoa famosa dando uma palestra. Talvez, se você pegar uma pessoa famosa para falar de Deus, você não vai lá para escutar ela falar de Deus. Ela vai lá para ver ela. A pessoa talvez não tenha nem conhecimento nenhum, teológico nenhum. Mas vai lá falar na palavra de Deus. Eu vi esses tempos atrás o cantor Luciano, né, um excelente cantor aí, consagrado nacionalmente, até internacionalmente, né, conhecido, mas querendo falar de Apocalipse. É uma lástima, né? Então, e quanta gente não acredita porque por ser famoso, não é? Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Às vezes sim, Deus tem usado muitas pessoas até sem discernimento algum para falar alguma coisa para você. Mas nós temos que ver se isso tem base bíblica. Podemos acreditar em qualquer coisa, em qualquer profeta hoje. Assim como Balaão. Balaão foi pago, né, para ir lá amaldiçoar o povo. Hoje tem gente sendo pago para vir aí falar coisa que nem sequer tem base bíblica. Então temos que tomar muito cuidado, né? Tem os coaches aí, que eu não vou citar nomes aqui, mas que olha, eu não sei, só Deus para ter misericórdia deles, tá? Então que Deus abençoe grandemente sua vida, que você continue estudando a palavra de Deus, que é tão grandiosa para a nossa vida, e não caia nessas falácias por aí desses falsos profetas, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu gostaria de orar com você. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor nos guarde, Senhor. Que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um de nós. Que nesse dia o Senhor derrame bênção. Que nós possamos, Senhor, estar toda essa semana na Tua presença, orando, Senhor, em espírito e em verdade. E que nós adoramos o Senhor todos os dias. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.